acordo com a AMODIA, Associação Moçambicana de Diabéticos, anualmente 5 milhões de doentes de diabetes morrem no mundo devido a este problema. Ainda de acordo com a mesma agremiação, o número de pacientes tende a aumentar, o que preocupa o país. O número de casos de diabetes mellitus no mundo e em Moçambique em particular está a aumentar. Cada um de nós deve conhecer os fatores de risco para a diabetes mellitus. Desta forma, adotar estratégias para prevenir. Para os que já têm a doença ou aqueles que não sabem que têm a doença, é fundamental ver se tem sinais e sintomas da doença. A ter esses sinais e sintomas, devem se dirigir a uma unidade sanitária onde adequado apoio médico será prestado. E aqueles que eventualmente já têm diabetes também podem fazer aquilo que se chama de prevenção secundária. É para evitar as complicações. Fazer advocacia para garantir que todos os membros da sociedade possam contribuir, primeiro, para prevenir a diabetes mellitus e, em segundo lugar, para aqueles que já têm a doença, que seja prestado o devido acompanhamento da doença para evitar complicações e mortalidade. Diabetes é uma doença muito perigosa, caracterizada pelo aumento dos níveis de açúcar no sangue e pela incapacidade do organismo em transformar glicose em sangue proveniente dos alimentos. Diabetes leva consequências dramáticas se não ser controlada. Pode causar graves problemas no sistema nervoso, rins e nos olhos. Pode levar à amputação dos membros, como contam os nossos entrevistados. Disseram para eu ir à enfermaria, baixei. Quando eu baixei, a coisa não correu bem. Foi quando disseram que tem que ser amputada a perna. E eu estava mal, porque o dedo estava doendo muito, não dormia. Então o médico lá disse, vai baixar. Baixei. Deram lá, disseram que não tem hipótese. A hipótese é amputar a perna. Amputaram a perna, como estou agora, mas de saúde estou me sentindo bem. Estou de diabetes, me está despertando. Quando soube que tinha diabetes, comecei a medicar, fui cumprindo com a medicação. Um dia, chutei uma pedra e tive uma ferida. Quando fui ao hospital, amputaram-me a perna. Tive uma ferida que não sarava e a solução foi mesmo amputar a perna. Armindo Tiago, médico e presidente da AMODIA, Associação Moçambicana de Diabéticos, revela que a diabetes pode levar à cegueira. Em geral, para além de feridas de dificuldade em sarar, o indivíduo com diabetes também pode ter problemas de visão. O açúcar elevado poderá dar ou visão turva ou nublada e pode conduzir à cegueira. A amputação ela já é o resultado da combinação de vários fatores. Um deles é a infecção, o segundo é o resultado da aterosclerose, em que há uma diminuição do diâmetro dos vasos, sobretudo das extremidades, e a consequência é a chegada de pouco sangue a nível das extremidades, diminuição do fluxo. Essa diminuição do fluxo associada à infecção e alterações dos nervos dá origem à amputação. O consumo excessivo de água
e urinar fora do normal, feridas sem cura, visão nublada, respirar muito e formigueiros nos pés são alguns sintomas de diabetes, como explica Armindo Tiago, presidente da Associação Moçambicana de Diabéticos e médico endocrinologista e docente da Faculdade de Medicina da Universidade Eduardo Mondlane. O indivíduo, quando tem açúcar alto, ele tem tendência a urinar bastante. É um dos sintomas da diabetes mellitus. Urinar volumes maiores, neste caso de urina, mas também muitas vezes. O que diferencia da infecção urinária, que a pessoa também urina muitas vezes, uma pequena quantidade de urina. O outro sintoma fundamental é a pessoa sentir muita sede. Como está a perder muita água, tem que repor. E a reposição se faz bebendo muita água, porque o indivíduo sente sede. O outro sintoma é o emagrecimento. O indivíduo com diabetes tem uma tendência progressiva a emagrecer, apesar de ele estar a comer muito. Portanto, o quarto sintoma é o consumo excessivo de alimentos, que resulta da estimulação frequente da fome. Urinar fora do normal e visão nublada são alguns sintomas da diabetes. Porém, caso se detecta alguma anomalia no funcionamento do corpo, o aconselhável é procurar cuidados médicos. Desde 2011, creio eu, por aí, que eu senti alguns sintomas que eu tive que procurar a assistência médica para perceber o que estava a acontecer. Portanto, eu sentia, aquecia meu pé por baixo do pé e urinava muitas vezes. Bom, esta urinar também está associada porque eu sou hipertenso, já tenho tensão já há muito tempo, mas esta parte de aquecer os pés foi a causa por qual eu procurei os médicos para procurar o que estava a acontecer. Então, foi detectado que eu estava com indício de diabetes. Portanto, aquele intervalo segundo o qual a pessoa normal deve estar nesse intervalo, eu já estava fora. Portanto, foi chamada a atenção que eu tinha que tomar algumas medidas de precaução. Eu soube que tinha diabetes quando estava para ser submetida a uma operação Fui quando os médicos descobriram que tinha diabetes em 2014. Como qualquer doença, a diabetes mudou a vida dos nossos entrevistados. Das medidas que eu tenho estado a tomar, em princípio, é aquilo que diz respeito à alimentação, né? Nem sempre é fácil cumprir, porque quando está em situações de lugar não fora do seu quintal, então é muito difícil cumprir mas acima de tudo eu praticava, porque agora sou com problema de joelhos, pratico desporto, pratico exercício físico, vou ao ginásio, faço caminhadas, foram as recomendações que foram deixadas desde essa altura, mas infelizmente agora não tenho conseguido porque estou com outro problema que ainda não sei o que é, são dores de joelhos, então não consigo fazer esse exercício. Em relação à alimentação, também às vezes fica um pouco mais difícil em casa porque você é homem. Enfrento grandes dificuldades na alimentação. Devo ter uma dieta muito regrada e as condições não ajudam. Mas tenho que fazer esforço e vejo melhoria. A diabetes, além de crônica, pode ser hereditária, tal como explica o médico Armindo Tiago. As crianças têm aquilo que se conhece normalmente como diabetes mellitus tipo 1. Significa que existe algum episódio na família ou na vida daquela criança que determina que a produção de insulina ela não ocorre adequadamente. Não ocorrendo a produção de insulina, a criança tem deficiência desta hormona e a consequência é a existência de diabetes. Portanto, a diabetes mellitus tipo 1, embora seja frequente em criança, ela pode ocorrer em qualquer idade. Alimentação saudável e atividades físicas regular são recomendações dadas pelos médicos e nutricionistas. Diabetes mellitus faz parte do grupo das doenças crônicas ou não transmissíveis.
Existem 3 pilares básicos para controlar a diabetes mellitus. O primeiro é uma alimentação saudável. O segundo pilar é a prática da atividade física regular. E o terceiro pilar há de ser o controle medicamentoso. Esses 3 pilares devem ser utilizados simultaneamente para garantir a maximização dos resultados no controle da doença. A dieta de um doente diabético não difere com aquela dieta de qualquer indivíduo que queira, através da alimentação, proteger a sua saúde. Não tem mais específico um padrão que não. Aquela dieta, equilibrada em quantidades e qualidades, que inclua todos os nutrientes, essa é que a dieta, o que devia ser a dieta para um doente com diabetes, que inclua todos os nutrientes em quantidade e qualidade suficiente, balanceada e adequada consoante a idade, sexo de cada indivíduo. O Dia Mundial da Diabetes é celebrado anualmente a 14 de novembro e foi criado em 1991.